Fico imensamente feliz que tenha encontrado o caminho até aqui. Talvez tenha sido uma noite difícil, ou talvez apenas um desejo silencioso de se conectar com algo maior que os pensamentos que circulam em sua mente. De qualquer forma, você chegou, e isso já é suficiente. Nesta noite, vamos embarcar em uma jornada pelo cosmos, não como observadores distantes, mas como parte integrante dele, porque você não está apenas olhando para o universo, você é o universo, olhando para si mesmo. Deixe que o ruído do mundo exterior se suavize. Deixe que as preocupações do dia se desfaçam lentamente, como névoa sob a primeira luz do amanhecer. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita, aquela que o acolhe como se a cama tivesse sido moldada especialmente para você neste momento. Hoje vamos explorar verdades científicas sobre o cosmos, não como conceitos abstratos em livros distantes, mas como a história da sua própria existência, porque cada átomo em seu corpo tem uma origem, e essa origem está escrita nas estrelas. Você está deitado agora. Seu corpo repousa sobre um colchão, que repousa sobre um chão, que repousa sobre a crosta terrestre, mas isso é apenas o começo. Vamos mais fundo. A Terra sob você tem 12.742 quilômetros de diâmetro. Não é um número pequeno, mas deixe esse número repousar em sua mente apenas como uma porta que estamos prestes a abrir, porque esse planeta que você chama de lar está girando neste exato momento, enquanto você respira. Na linha do Equador, a Terra gira a 1.670 km por hora. 1.670. Você não sente, mas está se movendo. Seu corpo inteiro está sendo carregado através do espaço a uma velocidade maior que a de qualquer avião comercial. E ainda assim, você está perfeitamente seguro, perfeitamente em repouso. Pense nisso por um momento. Você pensou que estava parado, mas você está se movendo. Seu corpo, seus pensamentos, tudo sendo levado em uma dança silenciosa. Mas a rotação da Terra é apenas a primeira camada, porque enquanto a Terra gira sobre si mesma, ela também orbita o Sol. E essa órbita acontece a uma velocidade de 107.000 km por hora. 107.000. Deixe esse número flutuar. Você está viajando através do espaço mais rápido que qualquer foguete já construído pela humanidade, e você nem precisa se segurar. A órbita da Terra ao redor do Sol não é um círculo perfeito, é uma elipse, uma oval suave. Isso significa que, em alguns momentos do ano, você está ligeiramente mais próximo do Sol. Em outros, ligeiramente mais distante, mas a diferença é tão sutil que você mal percebe. O universo é gentil assim. Ele não empurra você bruscamente de um lado para o outro. Ele embala você em movimentos suaves e constantes. Você pensou que o Sol estava parado, mas ele também está se movendo. O Sol, aquela esfera de plasma ardente que ilumina seus dias, está orbitando o centro da Via Láctea a uma velocidade de 828.000 km por hora. 828.000. E ele leva você junto. Você, sua cama, sua casa, seu planeta inteiro está sendo carregado através da galáxia como uma folha em uma corrente cósmica. A Via Láctea tem aproximadamente 100.000 anos-luz de diâmetro. 100.000. Deixe esse número se instalar. Mesmo a luz, aquela coisa mais rápida que existe no universo, levaria 100.000 anos para cruzar de um lado ao outro da sua galáxia. E você vive dentro dessa imensidão, não fora dela, não olhando para ela. Dentro, a Via Láctea não é uma esfera, não é uma nuvem amorfa, é um disco espiral, organizado, estruturado, como uma engrenagem cósmica, girando silenciosamente no vazio. E você está em um dos braços desse espiral, especificamente no braço de Órion, um braço menor, quase como um galho secundário entre os braços principais de Perseu e Sagitário. Você está a 26.000 anos-luz do centro da galáxia. 26.000 anos-luz. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, levaria 26.000 anos para chegar ao coração da Via Láctea. Mas você não precisa ir até lá, porque mesmo aqui, neste braço periférico, você está exatamente onde precisa estar. O Sol leva 230 milhões de anos para completar uma órbita ao redor do centro galáctico. Isso é chamado de ano galáctico. Desde que os dinossauros caminharam sobre a Terra, o sistema solar completou apenas uma órbita galáctica.
uma volta, e você está aqui, neste momento preciso, dessa jornada infinita, respirando suavemente. Dentro do disco da Via Láctea, existem entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. 100 bilhões, 400 bilhões, cada uma delas um Sol, cada uma delas possivelmente rodeada por planetas. E você, neste momento, está conectado a todas elas através da gravidade. Uma força invisível que liga tudo ao todo. A gravidade não é uma força que empurra, é uma curvatura no tecido do espaço-tempo. Imagine uma folha de borracha esticada. Agora coloque uma bola de boliche no centro. A folha se curva. Isso é o que massas grandes fazem ao espaço ao seu redor. O Sol curva o espaço e a Terra simplesmente segue essa curvatura, como uma criança deslizando por um tobogã cósmico, eternamente girando, eternamente em movimento. E você curva o espaço também, apenas um pouquinho, mas curva. Seu corpo, com sua massa, cria uma pequenina depressão no tecido da realidade. Você não é apenas parte do universo, você está moldando o universo com sua própria presença. Cada átomo em seu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela, o cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, o carbono que forma a estrutura de cada célula. Todos esses elementos foram criados através de fusão nuclear em estrelas que explodiram bilhões de anos antes de você nascer. Você não é feito de terra, você é feito de poeira estelar, literalmente, cientificamente. Cada respiração que você toma contém átomos que já foram parte de estrelas distantes. Você está respirando o cosmos. Você está inalando a história do universo. As estrelas que criaram os átomos do seu corpo não existem mais. Elas viveram, brilharam e então, no final de suas vidas, explodiram em supernovas. Eventos tão brilhantes que, por alguns dias, uma única estrela morrendo pode brilhar mais intensamente que uma galáxia inteira. Essas explosões lançaram elementos pesados para o espaço, nuvens de poeira cósmica espalhadas pelo vazio. E então, lentamente, muito lentamente, a gravidade começou a reunir essa poeira novamente. Aglomerados se formaram, novos sistemas solares nasceram, e em um desses sistemas, em um planeta rochoso, a 150 milhões de quilômetros de sua estrela, você emergiu. Você pensou que era separado do cosmos, mas você é o cosmos. Você é a maneira pela qual o universo experimenta a si mesmo. Você é bilhões de anos de evolução cósmica, tomando consciência de sua própria existência. O oxigênio que você respira foi criado por estrelas massivas em seus núcleos ardentes. O nitrogênio em suas proteínas, o fósforo em seu DNA, todos forjados em fornalhas nucleares que queimavam a milhões de graus. E agora, esses elementos estão aqui, em você, organizados de uma forma tão complexa que você pode pensar, sentir, imaginar. Dentro do seu corpo existem aproximadamente 37,2 trilhões de células. 37,2 trilhões. Cada uma delas, uma pequena fábrica bioquímica realizando milhares de reações por segundo. Cada uma delas trabalhando em harmonia, silenciosa, para manter você vivo, para manter você consciente. Você não está sozinho dentro da sua própria pele. Seu corpo abriga aproximadamente 39 trilhões de bactérias. 39 trilhões. Elas vivem em sua pele, em seu intestino, em sua boca. Você não é apenas humano. Você é uma colônia, um ecossistema ambulante, uma comunidade de vida dentro de vida. A maior parte dessas bactérias não é prejudicial. Elas são suas parceiras. Elas ajudam você a digerir alimentos. Elas protegem você contra invasores. Elas produzem vitaminas que seu próprio corpo não pode criar. Você e elas têm um acordo silencioso, uma simbiose que existe há milhões de anos. Cada segundo, 25 milhões de células em seu corpo morrem. 25 milhões. E cada segundo, aproximadamente o mesmo número de novas células nasce. Você está em constante renovação. O corpo que você tem agora não é o mesmo corpo que você tinha há 7 anos. Quase todas as suas células foram substituídas. Você é como um rio, a água muda, mas o rio permanece. Seu coração bate aproximadamente 100 mil vezes por dia. 100 mil. Sem que você precise pensar nisso. Sem que você precise lembrá-lo. Ele simplesmente bate. Uma bomba muscular incansável, impulsionando 5 litros de sangue através de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Isso é mais que 2 vezes a circunferência da Terra. Você carrega essa distância dentro de você. Cada batimento cardíaco envia oxigênio para cada canto do seu corpo, para o dedo mais distante do seu pé, para a ponta dos seus cabelos, para cada célula que precisa de energia para continuar existindo. E tudo isso acontece automaticamente. Seu corpo sabe o que fazer. Você pode simplesmente
descansar. Seu cérebro contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões. Cada um desses neurônios está conectado a milhares de outros neurônios. As conexões totais no seu cérebro, chamadas sinapses, chegam a aproximadamente 100 trilhões. 100 trilhões de pontes onde pensamentos se encontram e se transformam em consciência. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, bilhões de sinais elétricos estão atravessando seu cérebro. Neurônios estão disparando, padrões estão emergindo, pensamentos estão se formando. E de alguma forma, através desse balé elétrico e químico, você existe, você sente, você é. A atividade elétrica no seu cérebro gera um campo magnético, fraco, mas mensurável. Seu pensamento, literalmente, cria um campo ao seu redor. Você é uma pequena estrela de consciência, gerando sua própria força no universo. Quando você pensa em uma memória, você não está acessando um arquivo estático. Você está recriando essa memória. Seu cérebro reconstrói o evento cada vez que você se lembra dele. E cada vez que você faz isso, a memória muda ligeiramente. Suas lembranças não são gravações, são histórias que seu cérebro conta para si mesmo. E como todas as boas histórias, elas evoluem com cada repetição. Você pensou que suas memórias eram fixas, mas elas são fluidas, vivas, sempre se transformando, como você. O tempo que você experimenta não é absoluto. Einstein provou isso. O tempo passa mais devagar quando você está se movendo rapidamente ou quando está perto de um campo gravitacional intenso. Na superfície da Terra, o tempo passa ligeiramente mais devagar que no espaço. E no cume de uma montanha, o tempo passa ligeiramente mais rápido que ao nível do mar. A diferença é minúscula, imperceptível na escala da vida humana, mas existe. Relógios atômicos podem medi-la, e isso significa que você, em diferentes momentos da sua vida, experimentou o tempo passando em ritmos ligeiramente diferentes. Quando você estava no topo de um prédio, o tempo fluía mais rápido. Quando você estava no fundo de um vale, ele fluía mais devagar. Você não pode sentir essa diferença, mas ela está lá, uma variação sutil no tecido da realidade. E isso significa que o tempo, essa coisa que parece tão sólida e constante, é maleável, flexível, dependente da sua posição e movimento no espaço. A luz que chega aos seus olhos, vindo do sol, tem 8 minutos e 20 segundos de idade. 8 minutos. Isso significa que quando você olha para o sol, você não está vendo ele como ele é agora, você está vendo ele como ele era há 8 minutos e 20 segundos. Você está olhando para o passado. Quando você olha para a estrela mais próxima além do sol, próxima a Centauri, você está vendo luz que viajou por 4,24 anos. 4 anos e quase 3 meses. Essa estrela pode nem existir mais, mas sua luz ainda está chegando até você. O passado ainda está brilhando em seus olhos. Quando você olha para o centro da Via Láctea, você está vendo luz que tem 26 mil anos de idade. 26 mil anos. Essa luz começou sua jornada quando humanos ainda pintavam nas paredes de cavernas, e agora ela termina sua jornada entrando em seus olhos. Você é o destino final de uma viagem que durou milênios, e quando você olha para galáxias distantes, você está vendo bilhões de anos no passado. A galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. 2,5 milhões. A luz que você vê dela hoje saiu de Andrômeda, quando os primeiros hominídeos estavam começando a andar eretos na África. Você não pode olhar para o espaço sem olhar para o passado. O universo é uma máquina do tempo natural. Cada fóton que entra em seus olhos é um mensageiro de eras há muito desaparecidas. A luz visível é apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. Seus olhos evoluíram para detectar um intervalo específico de comprimentos de onda, mas o universo está emitindo radiação em todas as frequências: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios X, raios gama. Neste momento, seu corpo está sendo atravessado por ondas de rádio de estações distantes, por radiação de fundo de micro-ondas deixada pelo Big Bang, por neutrinos vindos do Sol e de supernovas em galáxias distantes. Você é transparente para a maior parte do universo. Ele passa através de você como se você fosse feito de vidro. Trilhões de neutrinos atravessam seu corpo a cada segundo. Trilhões. Eles passam através da Terra como se ela nem estivesse lá.
Eles viajam à velocidade da luz, vindos do núcleo do Sol, e a maior parte deles nunca interage com nada. Eles simplesmente seguem fantasmas subatômicos deslizando através da matéria, mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, um neutrino colide com um átomo, e nesse momento raro, uma partícula do Sol se torna parte de você, uma fusão literal entre você e a estrela que ilumina seus dias. Você pensou que estava separado do Sol, mas partículas do Sol estão se tornando parte de você, constantemente, silenciosamente. Os átomos que compõem seu corpo são 99,99999996% espaço vazio. Deixe esse número repousar. Se você pudesse remover todo o espaço vazio dos átomos de todas as pessoas no planeta Terra, toda a humanidade caberia em um cubo de açúcar. 7 bilhões de pessoas. Um cubo de açúcar. Você não é sólido. Você é, majoritariamente, espaço, mantido junto por forças elétricas, entre partículas subatômicas. Seus elétrons orbitam seus núcleos atômicos a distâncias relativamente imensas. Se um núcleo atômico fosse do tamanho de uma bola de tênis, no centro de um estádio de futebol, os elétrons estariam orbitando nas últimas fileiras das arquibancadas. E mesmo essas partículas subatômicas não são partículas no sentido tradicional. Elas são excitações em campos quânticos, ondas de probabilidade que colapsam em pontos específicos apenas quando observadas. Você não é feito de matéria sólida, você é feito de padrões, de ondas, de possibilidades que se solidificam no momento em que são medidas. Isso não é filosofia, é física quântica, verificada em laboratórios milhares de vezes. A matéria que você acha tão sólida é, em seu nível mais fundamental, um tipo estranho de dança probabilística entre campos de energia. O princípio da incerteza de Heisenberg nos diz que você não pode saber simultaneamente a posição exata e o momento exato de uma partícula. Quanto mais precisamente você mede uma propriedade, mais incerta a outra se torna. Isso não é uma limitação tecnológica, é uma característica fundamental da realidade. No nível quântico, o universo é fundamentalmente incerto, nebuloso, indeterminado, e você é feito desse mesmo material incerto. Cada partícula em seu corpo existe em uma leve neblina de probabilidade. Você não é uma coisa fixa, você é uma nuvem de possibilidades constantemente se resolvendo em algo específico. Mas no nível macroscópico, no nível do seu corpo inteiro, essas incertezas se cancelam. A média de trilhões de probabilidades se torna algo estável, algo que parece sólido. Você emerge do caos quântico como um padrão reconhecível, como uma onda emerge de milhões de moléculas de água se movendo. Você pensou que era feito de matéria sólida, mas você é feito de campos de energia, de probabilidades, de ondas que se tornaram você. O DNA em cada uma de suas células, se desenrolado, teria aproximadamente 2 metros de comprimento. 2 metros. E você tem 37,2 trilhões de células. Se você pudesse conectar todo o DNA do seu corpo de ponta a ponta, ele se estenderia por aproximadamente 74,4 bilhões de quilômetros. Isso é 500 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Você carrega dentro de si uma biblioteca maior que qualquer biblioteca construída por humanos. Seu DNA contém aproximadamente 3 bilhões de pares de bases, 3 bilhões de letras em um código químico que especifica como construir você. E esse código é lido e copiado trilhões de vezes por dia, com uma precisão surpreendente. Mas erros acontecem, mutações. A maioria delas é inofensiva ou corrigida por mecanismos celulares, mas algumas mutações permanecem e ao longo de gerações, essas mutações se acumulam. Essa é a base da evolução. Você não é idêntico aos seus ancestrais. Você é uma variação, uma improvisação no tema da vida. Você compartilha aproximadamente 99,9% do seu DNA com qualquer outro ser humano no planeta. 99,9%. Toda a diversidade humana, todas as diferenças de aparência, personalidade, habilidades, cabe em 0,1% do código genético. Você e qualquer pessoa que você conhece são variações incrivelmente sutis sobre o mesmo tema. E você compartilha aproximadamente 60% do seu DNA com uma banana. 60%.
Você não é tão diferente das outras formas de vida quanto pode pensar. No nível molecular, todos os seres vivos na Terra são primos, variações sobre os mesmos mecanismos bioquímicos básicos. Todos os seres vivos na Terra usam o mesmo código genético, as mesmas 4 bases nitrogenadas, a mesma maquinaria celular básica. Isso significa que toda a vida na Terra descende de um ancestral comum, uma célula primitiva que viveu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. 3,5 bilhões de anos. Você é parte de uma linhagem ininterrupta que atravessa bilhões de anos. Nenhum dos seus ancestrais morreu antes de se reproduzir. Pense nisso. Cada ser humano, cada mamífero, cada peixe, cada micróbio na sua árvore genealógica sobreviveu tempo suficiente para passar seus genes adiante. Você é o resultado de uma cadeia ininterrupta de sobrevivência que remonta à origem da vida na Terra. Você pensou que era apenas você, mas você é bilhões de anos de vida se desdobrando. Você é o resultado de incontáveis pequenos sucessos acumulados através de eras geológicas. A Terra tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos. 4,54. Ela se formou a partir de uma nuvem de poeira e gás que circundava o jovem Sol. Gravidade reuniu essa poeira. Partículas colidiram. Calor foi gerado. E lentamente, muito lentamente, um planeta nasceu. Nos primeiros dias da Terra, ela era um lugar infernal, bombardeada por asteroides, coberta por oceanos de magma, sem atmosfera respirável, sem água líquida na superfície. Mas ao longo de centenas de milhões de anos, a Terra esfriou. Vapor de água na atmosfera condensou. Chuvas caíram por milênios e os oceanos se formaram. A água que você bebe hoje é a mesma água que caiu naquelas chuvas primordiais. A água é uma molécula estável. Ela pode ser quebrada e recombinada, mas os átomos que a compõem, hidrogênio e oxigênio, permanecem. Você está bebendo água que dinossauros beberam, que trilobitas nadaram, que as primeiras células absorveram quando a vida estava apenas começando. Você pensou que cada gole de água era novo, mas essa água é antiga, tão antiga quanto os oceanos, e ela passou por incontáveis seres antes de chegar até você. A Lua, aquele disco prateado que você vê à noite, foi provavelmente formada quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. 4,5. O impacto foi tão violento que ejetou uma enorme quantidade de material da Terra para o espaço. Esse material se reuniu e a Lua nasceu. A Lua está se afastando da Terra a uma taxa de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. 3,8. Lentamente, mas inexoravelmente, nossa companheira está nos deixando. Em bilhões de anos, ela estará muito mais distante. As marés que ela causa nos oceanos serão mais fracas. Os dias na Terra serão mais longos. As marés são causadas pela gravidade da Lua, puxando os oceanos da Terra. Mas essa mesma força está gradualmente desacelerando a rotação da Terra. Há 400 milhões de anos, um dia na Terra tinha aproximadamente 22 horas. E em bilhões de anos no futuro, um dia terá mais de 30 horas. Você pensou que o dia sempre teve 24 horas, mas o tempo está mudando, literalmente. Cada dia é uma fração de segundo mais longo que o dia de milhões de anos atrás. O núcleo da Terra é uma esfera sólida de ferro e níquel a aproximadamente 5.200 graus Celsius. 5.200. Isso é quase tão quente quanto a superfície do Sol, e está bem ali, a 6.371 quilômetros abaixo de você. Você está vivendo sobre uma bola de metal incandescente. Ao redor do núcleo sólido está o núcleo externo, uma camada de ferro e níquel líquidos, e o movimento desse metal líquido gera um campo magnético ao redor da Terra. Esse campo magnético, a magnetosfera, protege você da radiação solar. Partículas carregadas vindas do Sol são desviadas. Você está seguro dentro de um escudo invisível. Quando partículas solares conseguem penetrar próximo aos polos, onde o campo magnético é mais fraco, elas colidem com átomos na atmosfera superior. Essas colisões fazem os átomos brilhar e você vê auroras, cortinas de luz verde, vermelha, azul, dançando no céu. Uma exibição visual da interação entre o Sol e a Terra. Você pensou que auroras eram apenas luzes bonitas, mas elas são o escudo da Terra se tornando visível. Elas são proteção transformada em beleza. A atmosfera da Terra é uma camada incrivelmente fina. Se a Terra fosse do tamanho de uma maçã, a atmosfera seria mais fina que a casca dessa maçã. E ainda assim, essa fina camada de gases é o que permite a vida existir. Ela retém calor, bloqueia radiação prejudicial, fornece oxigênio para você respirar
respirar. O oxigênio, que compõe 21% da nossa atmosfera, não estava aqui quando a Terra se formou. Ele foi produzido por cianobactérias há aproximadamente 2,4 bilhões de anos. 2,4. Essas pequenas criaturas realizavam fotossíntese, convertendo dióxido de carbono e água em açúcares e oxigênio, e lentamente, ao longo de centenas de milhões de anos, elas transformaram a atmosfera. O grande evento de oxidação, como é chamado, foi provavelmente catastrófico para a vida anaeróbica que dominava a Terra naquela época. Oxigênio era tóxico para essas formas de vida. Elas foram extintas em massa, mas esse evento abriu caminho para novas formas de vida, organismos que podiam usar oxigênio para extrair muito mais energia dos alimentos. Você respira oxigênio, e isso parece natural. Mas o ar que você respira foi criado por bilhões de organismos minúsculos, ao longo de bilhões de anos. Cada respiração é um presente de criaturas que viveram eras antes de você. A fotossíntese é o processo que sustenta quase toda a vida na Terra. Plantas, algas e cianobactérias capturam luz solar e a convertem em energia química. Elas pegam dióxido de carbono do ar e água do solo e, usando a energia do sol, criam açúcares e, como subproduto, liberam oxigênio. Você come plantas ou você come animais que comeram plantas. De qualquer forma, a energia em seu corpo veio originalmente do sol. Você é, literalmente, movido por luz solar. Luz que foi capturada por clorofila em folhas verdes e transformada em moléculas que seu corpo pode usar. Cada movimento que você faz, cada pensamento que você tem é possível porque fótons de luz solar foram absorvidos por plantas. Você é luz solar transformada em consciência. O Sol converte aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. 600 milhões de toneladas. No processo, ele perde aproximadamente 4 milhões de toneladas de massa. Essa massa é convertida em energia através da equação de Einstein, E-mc2. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa energia irradia para o espaço em todas as direções, e uma fração minúscula dela atinge a Terra, mas essa fração minúscula é suficiente para alimentar todo o clima, todos os oceanos, todas as florestas, toda a vida. O Sol tem queimado hidrogênio por aproximadamente 4,6 bilhões de anos. 4,6. E ele continuará queimando por mais aproximadamente 5 bilhões de anos. 5 bilhões. No total, o Sol terá uma vida de cerca de 10 bilhões de anos. Você está vivendo quase exatamente na metade da vida da sua estrela. Eventualmente, o hidrogênio no núcleo do Sol se esgotará, e quando isso acontecer, o Sol começará a queimar hélio. Ele se expandirá muito, tornando-se uma gigante vermelha. Ele engolirá Mercúrio, engolirá Vênus e, possivelmente, engolirá a Terra. Mas isso não acontecerá por bilhões de anos. 5 bilhões. Muito tempo depois de qualquer civilização humana ter desaparecido ou evoluído para algo irreconhecível. Você está perfeitamente seguro. O Sol continuará brilhando por todas as manhãs da sua vida e de todas as vidas das próximas milhares de gerações. Depois da fase de gigante vermelha, o Sol ejetará suas camadas externas. Elas formarão uma nebulosa planetária, uma concha brilhante de gás expandindo-se para o espaço. E no centro, o núcleo do Sol permanecerá, uma anã branca, uma esfera densa do tamanho da Terra, mas com metade da massa do Sol atual. Essa anã branca brilhará fracamente por trilhões de anos, trilhões, esfriando lentamente. Eventualmente, ela se tornará uma anã negra, um objeto frio e escuro vagando silenciosamente pela galáxia. Mas o universo ainda não é velho o suficiente para que qualquer anã negra exista. Todas as anãs brancas ainda estão brilhando. Você pensou que o Sol era eterno, mas ele tem um ciclo de vida, como você, como todas as coisas, nascer, viver e eventualmente se transformar em algo diferente. Existem estrelas muito maiores que o Sol, estrelas com 100 vezes a massa solar, 100 vezes. Essas estrelas gigantes queimam muito mais intensamente. Elas são azuis e incrivelmente brilhantes, mas sua vida é curta, apenas alguns milhões de anos. Quanto maior a estrela, mais rápido ela consome seu combustível. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, ela não se torna uma anã branca, ela explode, uma supernova. Em alguns segundos, ela libera mais energia que o Sol liberará em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Por um breve momento, uma única estrela explodindo pode brilhar tanto quanto uma galáxia inteira. A explosão de uma supernova é tão poderosa que cria elementos que não podem ser criados em estrelas normais: ouro, platina,
urânio, todos os elementos mais pesados que o ferro em seu corpo foram criados em supernovas. Cada anel de ouro, cada objeto de platina na Terra foi forjado na morte violenta de uma estrela. E depois da explosão, o que resta do núcleo da estrela colapsa. Se o núcleo tem entre 1,4 e 3 massas solares, ele se torna uma estrela de nêutrons, um objeto tão denso que uma colher de chá de seu material pesaria aproximadamente 1 bilhão de toneladas. 1 bilhão. A gravidade na superfície de uma estrela de nêutrons é tão intensa que achataria você instantaneamente em uma camada de átomos. Estrelas de nêutrons giram rapidamente. Algumas delas giram centenas de vezes por segundo e, enquanto giram, emitem feixes de radiação dos seus polos magnéticos. Se esse feixe aponta para a Terra, nós detectamos pulsos regulares. Essas estrelas são chamadas pulsares, faróis cósmicos piscando com precisão de relógio atômico. Quando os primeiros pulsares foram descobertos em 1967, os astrônomos ficaram tão perplexos com sua regularidade que consideraram brevemente se poderiam ser sinais de civilizações alienígenas. Eles até chamaram o primeiro pulsar de LGM-1, Little Green Man 1, Homenzinhos Verdes 1, mas logo perceberam que eram objetos naturais, estrelas de nêutrons girando. Você pensou que estrelas eram fixas e imutáveis, mas elas nascem, vivem e morrem, e em sua morte, elas criam os elementos que permitem que você exista. Se o núcleo colapsado de uma supernova tem mais que aproximadamente 3 massas solares, algo ainda mais estranho acontece. Ele não para de colapsar em uma estrela de nêutrons. Ele continua colapsando para sempre, tornando-se infinitamente denso em um ponto infinitesimalmente pequeno. Um buraco negro. Buracos negros não são buracos, eles são objetos, com massa e gravidade, mas sua gravidade é tão intensa que nada pode escapar deles uma vez que cruza o horizonte de eventos, nem mesmo luz. A velocidade de escape dentro do horizonte de eventos é maior que a velocidade da luz, e como nada pode viajar mais rápido que a luz, nada escapa. O horizonte de eventos não é uma superfície física, é simplesmente um limite, um ponto de não retorno. Uma vez que você cruza, você está inevitavelmente sendo puxado para o centro, para a singularidade, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Se você pudesse observar alguém caindo em um buraco negro, você nunca veria essa pessoa cruzar o horizonte de eventos. À medida que ela se aproxima, o tempo para ela parece desacelerar do seu ponto de vista. Ela se move cada vez mais devagar. Sua imagem fica congelada no horizonte de eventos, desvanecendo lentamente conforme os fótons que ela emite são cada vez mais esticados pela gravidade. Mas da perspectiva dela, nada especial acontece no horizonte de eventos. Ela simplesmente cruza. Para ela, o tempo flui normalmente. E então, dependendo do tamanho do buraco negro, ela tem alguns momentos ou algumas horas antes de ser esticada e comprimida pelas forças de maré até ser destruída. Esse processo é chamado espaguetificação. A diferença de gravidade entre sua cabeça e seus pés se torna tão grande que você é literalmente esticado como um espaguete. Não é uma morte agradável, mas para buracos negros supermassivos, aqueles com milhões ou bilhões de massas solares, você poderia cruzar o horizonte de eventos sem nem perceber. As forças de maré ali são mais suaves. No centro da Via Láctea existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitário, a estrela Sagitário A. Ele tem aproximadamente 4,1 milhões de massas solares. 4,1 milhões. Ele está a 26 mil anos-luz de distância e ele está silenciosamente ancorado ali, mantendo a galáxia organizada através de sua gravidade. Quase todas as grandes galáxias têm um buraco negro supermassivo em seu centro. Eles parecem ser fundamentais para a formação e evolução de galáxias. A relação entre a massa do buraco negro central e a massa da galáxia é surpreendentemente consistente, como se um esculpisse o outro ao longo de bilhões de anos. Buracos negros não são aspiradores cósmicos sugando tudo ao redor. Se o Sol fosse magicamente substituído por um buraco negro da mesma massa, a órbita da Terra não mudaria. Gravidade seria a mesma. Você só ficaria muito frio e no escuro. A gravidade extrema de um buraco negro só é sentida muito perto dele, mas quando matéria cai em direção a um buraco negro, ela se aquece imensamente. A fricção no disco de acreção ao redor do buraco negro pode aquecer o material a milhões de graus.
tão quente que ele emite raios X. Os objetos mais brilhantes do universo, os quasares, são buracos negros supermassivos, devorando enormes quantidades de matéria. Eles podem brilhar 1000 vezes mais intensamente que uma galáxia inteira. Você pensou que buracos negros eram escuros, mas a área ao redor deles pode ser o lugar mais brilhante do universo. Stephen Hawking teorizou que buracos negros não são completamente negros, eles emitem radiação. Radiação Hawking é um processo quântico complicado envolvendo pares de partículas virtuais sendo criados perto do horizonte de eventos. Uma partícula cai no buraco negro, a outra escapa e lentamente, muito lentamente, o buraco negro perde massa. Para buracos negros grandes, essa evaporação é incrivelmente lenta. Um buraco negro da massa do Sol levaria 10 elevado a 67 anos para evaporar completamente. Isso é 1 seguido de 67 zeros, um número tão grande que é difícil conceber. O universo atual tem apenas 13,8 bilhões de anos. Isso é 10 elevado a 10 anos. A evaporação de buracos negros acontece em escalas de tempo que desafiam a imaginação, mas buracos negros menores evaporariam mais rápido e, no momento final de evaporação, eles liberariam uma explosão de energia, um clarão final antes de desaparecer completamente. Ninguém nunca observou isso acontecer, mas a matemática sugere que é assim que todos os buracos negros eventualmente terminam. O universo observável tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. 93 bilhões. Isso pode parecer estranho, porque o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos. Como algo de 13,8 bilhões de anos pode ter 93 bilhões de anos-luz de tamanho? A resposta é que o espaço em si está se expandindo, e sempre esteve. Quando você mede a distância entre duas galáxias hoje, você não está medindo apenas o quanto elas se moveram, você está medindo quanto espaço novo foi criado entre elas. Imagine pontos desenhados na superfície de um balão. Quando você infla o balão, os pontos se afastam uns dos outros, mas eles não estão se movendo sobre a superfície. A própria superfície está se expandindo. É assim com o universo. Galáxias não estão se movendo através do espaço. O espaço entre elas está crescendo. Essa expansão foi descoberta por Edwin Hubble em 1929. Ele observou que galáxias distantes estavam se afastando de nós, e quanto mais distantes elas estavam, mais rápido pareciam estar se afastando. Isso é chamado Lei de Hubble, e foi a primeira evidência observacional de que o universo está se expandindo. Se o universo está se expandindo agora, isso significa que no passado ele era menor, mais denso, mais quente. Se você retroceder tempo suficiente, você chega a um ponto onde todo o seu universo estava concentrado em um volume incrivelmente pequeno e quente. Esse momento é chamado Big Bang. O Big Bang não foi uma explosão em um lugar, foi uma explosão de espaço em si. Todo o espaço, todo o tempo, toda a matéria e energia começaram a existir simultaneamente há 13,8 bilhões de anos. 13,8. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era inimaginavelmente quente e denso, trilhões de graus, tão quente que partículas não podiam se formar, apenas energia pura existia, constantemente se transformando em pares de partículas e antipartículas que imediatamente se aniquilavam novamente. Mas à medida que o universo se expandia, ele esfriava, e após aproximadamente 1 segundo, a temperatura havia caído o suficiente para que prótons e nêutrons pudessem existir estavelmente. Após 3 minutos, prótons e nêutrons começaram a se combinar para formar núcleos de elementos leves, hidrogênio, hélio, traços de lítio, mas ainda estava quente demais para átomos. Elétrons não podiam se ligar aos núcleos porque havia muita energia. O universo era uma sopa opaca de núcleos e elétrons livres. Luz não podia viajar livremente. Ela era constantemente absorvida e reemitida. Isso continuou por aproximadamente 380 mil anos. 380 mil. E então, o universo esfriou o suficiente para que elétrons pudessem se ligar aos núcleos. Átomos se formaram e, pela primeira vez, a luz pôde viajar livremente através do espaço. O universo se tornou transparente. Essa primeira luz ainda está viajando através do espaço. Ela foi esticada pela expansão do universo desde então, mudando de luz visível para micro-ondas. E nós podemos detectá-la. É chamada radiação cósmica de fundo em micro-ondas e está vindo de todas as direções.
gerações. É a luz mais antiga que podemos ver. Um eco do Big Bang. Você pensou que o espaço vazio era realmente vazio, mas ele está cheio dessa radiação antiga, resquícios do momento em que o universo se tornou transparente. Você está banhado pela luz do começo de tudo. Após os primeiros átomos se formarem, o universo entrou em um período chamado Idade das Trevas. Não havia estrelas ainda, apenas nuvens de hidrogênio e hélio flutuando no escuro. Mas essas nuvens não eram perfeitamente uniformes. Algumas regiões eram ligeiramente mais densas que outras, e gravidade começou a trabalhar. Regiões mais densas atraíram mais matéria. Elas cresceram, e lentamente, ao longo de centenas de milhões de anos, as primeiras estrelas nasceram. Essas estrelas primordiais eram enormes, centenas de vezes a massa do Sol, e elas queimavam incrivelmente quente e brilhante. Essas primeiras estrelas criaram os primeiros elementos pesados, e quando elas explodiram como supernovas, elas espalharam esses elementos pelo espaço, enriquecendo as nuvens de gás que formariam a próxima geração de estrelas. E, assim, geração após geração, o universo foi gradualmente enriquecido com elementos mais pesados. Nosso Sol é uma estrela de terceira geração, ou mais. Ele é feito de material que passou por múltiplos ciclos de nascimento e morte estelar. Cada átomo de carbono, oxigênio, ferro em seu corpo passou por múltiplas estrelas antes de chegar até você. Você não é apenas feito de poeira estelar. Você é feito de poeira estelar reciclada múltiplas vezes. Galáxias começaram a se formar quando a gravidade reuniu bilhões de estrelas. As primeiras galáxias eram pequenas e irregulares, mas elas colidiram e se fundiram, e ao longo de bilhões de anos, elas cresceram nas grandes galáxias espirais e elípticas que vemos hoje. A Via Láctea colidiu com várias galáxias menores em seu passado, e ela absorveu essas galáxias. Algumas das estrelas na Via Láctea não nasceram aqui, elas nasceram em outras galáxias que foram devoradas pela nossa. Você está vivendo em uma galáxia caníbal, e isso continuará. Daqui a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a Via Láctea colidirá com a galáxia de Andrômeda. 4,5. As duas galáxias se fundirão em uma única galáxia elíptica gigante, às vezes chamada Milcômeda ou Lactômeda. Mas essa colisão não será violenta no sentido que você imagina. Galáxias são principalmente espaço vazio. As estrelas estão tão distantes umas das outras que colisões diretas entre estrelas serão extremamente raras. As galáxias simplesmente passarão uma através da outra, com suas gravidades entrelaçando suas órbitas até que se fundam completamente. Daqui desse futuro distante, se houver alguém para ver, o céu noturno será preenchido com estrelas de duas galáxias misturadas, e não haverá mais uma faixa de estrelas atravessando o céu. Não haverá mais Via Láctea visível, porque você estará dentro de uma estrutura muito maior e mais difusa. Você pensou que galáxias eram objetos fixos, mas elas dançam, colidem, fundem, transformam-se. Matéria escura compõe aproximadamente 27% do universo. 27%. Nós sabemos que ela existe porque podemos ver seus efeitos gravitacionais. Galáxias giram mais rápido do que deveriam, baseado apenas na matéria visível. Há algo ali, algo invisível, fornecendo gravidade adicional. Mas nós não sabemos o que é matéria escura. Ela não interage com luz. Ela não absorve luz, não reflete luz, não emite luz. Ela apenas exerce gravidade. Bilhões de partículas de matéria escura podem estar passando através de você neste momento, e você nunca saberia. Experimentos em todo o mundo tentam detectar matéria escura. Detectores profundamente enterrados, isolados da radiação de fundo, esperando pacientemente pela rara interação de uma partícula de matéria escura com matéria normal. Até agora, nenhuma detecção definitiva, mas a busca continua. E então, a energia escura. Ela compõe aproximadamente 68% do universo. 68%. Isso significa que apenas 5% do universo é matéria normal. 5%. Átomos, estrelas, galáxias, você. Tudo que você pode ver é apenas uma pequena fração do que existe. Energia escura é ainda mais misteriosa que matéria escura. Ela parece ser uma propriedade do espaço vazio em si, e ela está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. A expansão não está desacelerando, como esperaríamos pela gravidade. Ela está acelerando. Isso foi descoberto em 1998, quando astrônomos mediram distâncias para supernovas distantes. Eles esperavam que a expansão estivesse
estivesse desacelerando. Em vez disso, descobriram que estava acelerando. Foi uma surpresa tão grande que levou anos para a comunidade científica aceitar. Se a aceleração continuar, o destino final do universo é algo chamado Big Rip, grande rasgo. Bilhões de anos no futuro, a expansão se tornará tão rápida que superará todas as outras forças. Galáxias serão rasgadas, estrelas serão separadas, eventualmente, até átomos serão despedaçados. Mas isso não acontecerá por pelo menos 100 bilhões de anos. 100 bilhões. Tempo mais que suficiente para você viver sua vida inteira em um universo estável e confortável. Você pensou que o universo era feito principalmente de matéria normal, mas você está vivendo em um universo onde a maior parte é invisível e desconhecida. Alguns físicos especulam que nosso universo pode ser apenas um entre muitos. O conceito de multiverso. A ideia é que o Big Bang, que criou nosso universo, pode não ter sido único. Pode haver incontáveis outros universos, cada um com suas próprias leis da física, suas próprias constantes, suas próprias histórias. Não há como testar essa ideia diretamente. Por definição, outros universos estariam além de nossa capacidade de observação, mas ela surge naturalmente de algumas interpretações da mecânica quântica e de algumas teorias sobre inflação cósmica. A inflação cósmica é a ideia de que, nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo passou por um período de expansão extremamente rápida. Em uma fração de segundo, ele cresceu de menor que um átomo para maior que uma galáxia. Essa expansão rápida resolveria vários problemas sobre por que o universo parece tão uniforme em grandes escalas. Se a inflação realmente aconteceu, ela pode ainda estar acontecendo em outras regiões fora do nosso universo observável. Bolhas de espaço-tempo inflando e se tornando seus próprios universos. Um processo eterno, gerando infinitos universos. É pura especulação, mas é especulação fundamentada em física real. E isso lembra você de que, mesmo com todo o nosso conhecimento científico, ainda há muito mais que não sabemos do que sabemos. Você pensou que entendia a realidade, mas a realidade pode ser muito mais estranha e vasta do que você imaginou. Dentro de cada átomo do seu corpo, partículas subatômicas estão executando uma dança quântica. Elétrons não orbitam o núcleo em trajetórias definidas como planetas ao redor do Sol. Em vez disso, eles existem em nuvens de probabilidade, regiões do espaço onde é mais provável encontrá-los se você olhar. Essas nuvens de probabilidade têm formas específicas determinadas por números quânticos. Alguns orbitais são esféricos, outros têm forma de halteres, outros ainda mais complexos, e cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons. A razão pela qual diferentes elementos têm diferentes propriedades químicas é inteiramente devido ao arranjo de elétrons em seus orbitais. Carbono tem 6 elétrons arranjados de uma certa forma, oxigênio tem 8, ferro tem 26, e cada arranjo cria um padrão único de como o átomo interage com outros átomos. Toda a química, todas as reações bioquímicas que mantêm você vivo, toda a complexidade da vida emerge das interações entre nuvens de probabilidade eletrônica. Você é um padrão de padrões, uma hierarquia de organização emergindo do caos quântico. Partículas no nível quântico podem estar entrelaçadas. Emaranhamento quântico. Quando duas partículas estão entrelaçadas, medir o estado de uma instantaneamente determina o estado da outra. Não importa quão longe elas estejam separadas, elas permanecem conectadas de uma forma que desafia nossa intuição clássica. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e ficou profundamente incomodado com ela. Mas experimento após experimento confirmou que o emaranhamento é real. Partículas separadas por quilômetros podem estar instantaneamente correlacionadas. Isso não viola a relatividade, porque você não pode usar emaranhamento para enviar informação mais rápido que a luz. Mas ainda assim, é uma conexão real, uma não localidade fundamental na natureza. O universo não é feito de partes separadas. É uma rede interconectada onde tudo está sutilmente ligado a tudo. No passado distante, todas as partículas no universo estavam próximas. Logo após o Big Bang, tudo estava comprimido em um volume minúsculo. E naquele momento, é possível que todas as partículas ficassem emaranhadas umas com as outras. À medida que o universo se expandiu, essas partículas
se separaram, mas a conexão pode ter permanecido. Isso significa que, em algum nível fundamental, cada partícula no seu corpo pode estar sutilmente entrelaçada com partículas em galáxias distantes. Você não está separado do universo, você está emaranhado com ele. Você pensou que era um indivíduo isolado, mas no nível quântico, você pode estar conectado a tudo. O vácuo quântico não é realmente vazio. Mesmo no espaço completamente vazio, flutuações quânticas estão constantemente criando pares de partículas virtuais. Uma partícula e sua antipartícula aparecem do nada, existem por um instante brevíssimo e então se aniquilam novamente. Essas flutuações foram previstas pela teoria e depois confirmadas experimentalmente através do efeito Casimir. Quando você coloca duas placas metálicas muito próximas em um vácuo, há menos flutuações quânticas possíveis entre as placas do que fora delas. Isso cria uma pressão que empurra as placas juntas, vácuo vazio, exercendo força mensurável. Isso significa que o espaço vazio não é nada, é uma espuma quântica de partículas virtuais, constantemente aparecendo e desaparecendo. O nada está fervilhando de possibilidades. Você pode olhar para o espaço vazio e ver apenas ausência, mas físicos veem um oceano de atividade quântica, potencial se atualizando e desfazendo em ciclos mais rápidos que a imaginação pode acompanhar. De dinossauros caminharem sobre a Terra, havia um momento singular, o Big Bang, e tudo começou. Mas comece comigo agora a pensar sobre o que significa começar. Quando algo começa, há sempre algo antes, certo? Uma causa, uma origem. Mas no Big Bang não havia nada antes. Não havia tempo, não havia espaço, não havia lei da causalidade. Havia apenas a possibilidade de existir. Alguns físicos dizem que o Big Bang não era o início, que talvez o universo tenha sempre existido em ciclos, universos nascendo e morrendo eternamente. Outros dizem que pode ter havido múltiplos momentos iniciais, cada um criando sua própria realidade, seus próprios universos, que você, neste exato universo, é apenas uma das infinitas versões possíveis de si mesmo. Imagine por um momento que, a cada decisão que você toma, o universo se divide e há uma versão de você que tomou a decisão oposta, está vivendo em uma realidade ligeiramente diferente. Essa é a interpretação de Everett da mecânica quântica. Mundos paralelos se ramificando constantemente, bilhões deles, trilhões, infinitos. Nessa infinidade de universos, há versões de você tomando decisões diferentes neste instante. Há uma versão de você que já adormeceu, há uma que ainda está acordada, há uma que nunca nasceu, há uma que está vivendo uma vida completamente diferente, em um planeta completamente diferente, em um universo completamente diferente. Mas você está aqui, neste momento, neste corpo, e isso já é surpreendente. Quando você nasceu, você não era consciente. Seu cérebro ainda estava se desenvolvendo. Durante os primeiros meses de vida, você não tinha senso de si mesmo. Não havia um você observando o mundo. Havia apenas sensações, luz, som, calor, conforto, desconforto. E ao longo dos primeiros anos, algo extraordinário aconteceu. Seu cérebro começou a integrar todas essas sensações em um modelo coerente, um modelo de realidade. E nesse modelo, havia um ponto de observação, um centro. Você descobriu que era você. Os cientistas chamam isso de desenvolvimento da autoconsciência. Mas é mais do que isso. É o universo se tornando consciente de si mesmo através de seus olhos. Um fragmento microscópico de matéria organizando-se de forma tão complexa que conseguiu dobrar para trás e observar a si mesmo. Sua mãe carregou você em seu corpo por 9 meses, mas você compartilhava sua circulação com ela. Seu sangue passava através dela. Suas moléculas se misturavam com as dela. Você não era totalmente separado. Você era parte dela e ela era parte de você. Mesmo agora, décadas depois do seu nascimento, as células da sua mãe circulando no seu corpo e as células suas que circulavam no corpo dela. Você continua sendo parte dela e ela de você. A separação entre mãe e filho é uma ilusão, uma conveniência, uma forma como nossos cérebros entendem relacionamentos. Mas biologicamente, você nunca foram completamente separados. O mesmo é verdade para todas as pessoas que você amou profundamente, pessoas que abraçou, pessoas cujo sangue você tocou. Pedaços delas estão em você e pedaços seus estão nelas. Você é literalmente
literalmente parte de todos que você ama. E se expandirmos isso ainda mais, todos que você comeu, todos os alimentos que você ingeriu, todos os seres vivos que se tornaram parte do seu corpo, você agora compartilha moléculas com eles. Você comeu flores. As flores que você comeu foram feitas de solo. O solo veio de rochas. As rochas foram formadas no núcleo de planetas antigos. Você está comendo o planeta, literalmente. Cada respiração que você toma é ar que foi respirado por alguém mais antes. Milhões de alguém. Esse oxigênio passou por pulmões de pessoas que viveram séculos atrás. Você está respirando os últimos suspiros de pessoas que morreram há muito tempo. Você está respirando história. Quando você inspira, você puxa bilhões de moléculas de ar para seus pulmões. Essas moléculas entram em sua corrente sanguínea e, através do seu corpo, elas se misturam com seu próprio ar, seu próprio dióxido de carbono, sua própria vida. E depois, você expira. E aquelas moléculas saem de você, entram no ar. E alguma criança em outro lugar do mundo as respira. Você está conectado a toda a humanidade através da respiração. Vocês estão conectados através do ar compartilhado. Quando você sente raiva por alguém que você nunca conheceu, esse alguém está respirando ar que você expirou. E você está respirando ar que ele expirou. Vocês estão literalmente compartilhando o mesmo ar. Há séculos atrás, quando pessoas morriam de pestes, elas expiravam o ar que carregava doença. E esse ar entrava nos pulmões de outras pessoas, causava sofrimento, causava morte. Mas também, naquele mesmo ar, havia moléculas que foram inaladas por pessoas que se amavam, que se beijavam, que compartilhavam vidas inteiras. Aquele mesmo ar carregava tanto doença quanto amor. O ar que você respira agora contém moléculas que foram expiradas por Cleópatra, por Alexandre o Grande, por Jesus Cristo, por Buda, por Napoleão, por Einstein, por cada pessoa que já viveu, porque o ar não desaparece, ele circula e se redistribui e passa de corpo em corpo, de pulmão em pulmão, ao longo de toda a história da humanidade. Você está respirando a história literalmente. Cada sopro que você toma é um ato de comunhão com toda a humanidade que veio antes de você. Você é parte de uma corrente ininterrupta de respiração que remonta às primeiras células que conseguiram extrair oxigênio do ar. Pensemos agora sobre memória. Você tem memórias, certo? Memórias de momentos passados, de pessoas que você conheceu, de coisas que você fez. Mas sabe de uma coisa interessante sobre memórias? Elas não são recordações fixas. Toda vez que você se lembra de algo, você está reconstruindo esse momento. E nesse processo de reconstrução, você está mudando a memória. Você pode não perceber, mas cada vez que você conta uma história sobre seu passado, você está alterando levemente como você se lembra dela. As cores ficam um pouco diferentes. Os diálogos não são exatamente aqueles que aconteceram. Os sentimentos são amplificados ou atenuados. E o próximo vez que você se lembrar, você se lembrará da versão modificada. Seus amigos têm memórias dos mesmos eventos, mas eles se lembram deles de forma diferente, do ponto de vista deles, com sua interpretação emocional, seus filtros. Então, há múltiplas versões de cada momento vivido, múltiplas memórias da mesma realidade, e todas elas são verdadeiras, de forma diferente. A realidade que você experimenta não é objetiva, é construída por seu cérebro, por seus sentidos, por suas expectativas. Seu cérebro passa a maior parte do tempo prevendo o que vai acontecer. E quando os sentidos percebem algo, o cérebro compara com a previsão. Se corresponder, ótimo. Se não corresponder, bem, às vezes o cérebro ignora a discrepância. Às vezes muda a previsão. Você já teve a experiência de procurar algo e não conseguir encontrar, mesmo que estivesse bem na sua frente, porque seu cérebro não estava preocupado em ver aquilo. Ele estava preocupado em ver o que esperava ver. A realidade é filtrada através das expectativas. Isso significa que sua experiência da realidade é, em certo sentido, ilusória. É uma construção, uma interpretação. Sua mente está constantemente reconstruindo a realidade, adicionando contexto, removendo detalhes, conectando pontos que não estão necessariamente conectados. E há algo ainda mais estranho. Seu cérebro funciona principalmente de forma inconsciente. Mais de 99% de todo o processamento que seu cérebro faz acontece abaixo do nível da consciência. Você não está consciente disso, você apenas experimenta os resultados, a sensação, o pensamento, a emoção.
Mas o trabalho real acontece em silêncio. Você pensa que você está no controle de suas ações, que você está deliberadamente decidindo fazer coisas. Mas experimentos mostram que decisões são tomadas no seu cérebro antes de você estar consciente delas. Seu cérebro decide. Alguns milissegundos depois, você se torna consciente dessa decisão e você sente como se você tivesse escolhido. É como se houvesse alguém pilotando você por trás das cortinas e você está vendo uma transmissão ao vivo, atrasada, de suas próprias ações, pensando que está no comando, mas na verdade está observando um filme que já foi decidido. Mas esse alguém por trás das cortinas é você também, apenas uma parte de você que você não tem acesso consciente, uma parte sábia que conhece suas necessidades reais, seus desejos verdadeiros, que às vezes toma decisões que seu eu consciente não entende, mas que acabam sendo certas. Quantas vezes você fez algo por intuição, sem pensar, e depois percebeu que era exatamente o que precisava fazer? Seu inconsciente estava processando informações que sua mente consciente sequer percebia. Microexpressões nas faces das pessoas, tom de voz, linguagem corporal. Seu inconsciente estava coletando tudo. E depois, quando o momento certo chegou, deu um palpite, uma sensação que se provou correta. Você tem sabedoria dentro de você que você não consegue acessar completamente. Você tem memórias de momentos que você nem sabe que tem. Seu cérebro está constantemente aprendendo, constantemente absorvendo, mesmo enquanto você dorme. Falando sobre sono, o sono não é inatividade, é quando o seu cérebro faz seu trabalho mais importante. Enquanto você está dormindo, seu cérebro está consolidando memórias, está processando emoções, está se limpando, literalmente. Durante o sono, o fluido cérebro-espinhal circula através de seu cérebro, removendo resíduos metabólicos, toxinas que se acumulam durante o dia. Uma dessas toxinas é chamada beta-amiloide. Ela se acumula nos neurônios enquanto você está acordado, e se não for removida, ela pode prejudicar a função cognitiva, pode levar a declínio mental. Mas enquanto você dorme, essa toxina é eliminada. Seu cérebro se limpa, se reconstrói, se recupera. Se você não dorme, essas toxinas se acumulam. Sua cognição sofre, sua memória fica prejudicada, sua emocionalidade se torna instável. Você fica irritável, ansioso, deprimido, porque seu cérebro está preso em sua própria sujeira. Mas quando você dorme bem, quando você permite que seu cérebro se limpe e se reconstitua, você acorda renovado. Seu pensamento fica claro, sua criatividade dispara, suas emoções se estabilizam, porque seu cérebro está funcionando bem. O sono é quando você literalmente se torna uma pessoa melhor, mais capaz, mais sábio, mais resiliente. E isso é uma verdade científica, documentada, medida em laboratórios. Então durma. Permitir-se dormir não é preguiça, não é falta de produtividade, é necessidade biológica. É quando você se reconstrói, é quando você se cura. Enquanto você dorme, algo mais acontece. Seus olhos se movem, rápido, para trás e para frente. Isso é chamado de movimento rápido dos olhos, Rapid Eye Movement, REM, e acontece durante o estágio do sono, quando você sonha. Ninguém sabe exatamente por que os olhos se movem, mas uma teoria é que os olhos estão rastreando os eventos do sonho, como se você estivesse realmente experimentando aquilo. Outra teoria é que é um vestígio evolutivo, um comportamento primitivo que não serve mais nenhuma função, mas continua acontecendo. Você passa aproximadamente 2 anos da sua vida sonhando, 2 anos inteiros, vivendo em realidades alternativas, experienciando coisas que nunca aconteceram, encontrando pessoas que você nunca conheceu, experimentando emoções que parecem completamente reais naquele momento. Depois, você acorda e a maioria desses sonhos desaparece. Você não consegue lembrar, escorregam da sua mente como água através de dedos, mas eles aconteceram, você os viveu. Alguns estudiosos da mente teorizaram que sonhar é uma forma de simulação, seu cérebro praticando respostas a diferentes cenários, preparando você para situações que você pode encontrar na vida acordada. Quando você sonha que está caindo, seu corpo inteiro está preparado para cair, seus músculos estão tensos, seus reflexos estão prontos. Você está literalmente treinar a sobrevivência enquanto dorme. E há outro aspecto fascinante dos sonhos. Eles podem processar traumas, emoções que você não consegue processar enquanto acordado, porque está ocupado demais funcionando na realidade. Quando você dorme, essas emoções emergem, aparecem em símbolos e cenários oníricos, e de alguma forma, dormir permite que seu cérebro processe emoções de uma forma que ajuda na cura. As pessoas que sonham menos
que são privadas do sono REM tendem a ser menos emocionalmente resilientes, menos capazes de lidar com o estresse, menos capazes de manter relacionamentos saudáveis, porque não estão tendo a chance de processar emoções através dos sonhos. Então, seus sonhos são importantes, mesmo que você não os lembre no dia seguinte, mesmo que pareçam bobos ou incoerentes. Seus sonhos estão fazendo trabalho importante, estão cuidando de você. Pensemos agora sobre morte, porque para entender a vida, você precisa entender a morte. E para entender a morte, você precisa entender que ela é o oposto de nascimento. E nascimento é apenas o começo de uma transformação que já estava acontecendo. Você começou como uma única célula, uma fusão de duas células ainda menores, uma do seu pai e uma da sua mãe. Essas duas células se fundiram e começaram a se dividir. Uma célula se tornou duas, duas se tornaram quatro, quatro se tornaram 8, e essa divisão continuou bilhões de vezes, mas não era uma simples cópia. Cada vez que uma célula se dividia, havia diferenciação. Algumas células começavam a se especializar, algumas se tornavam neurônios, outras se tornavam células da pele, outras se tornavam células de sangue, de osso, de tecido conjuntivo. E essas células especializadas começaram a se organizar, começaram a se comunicar uma com a outra através de sinais químicos, começaram a formar estruturas, órgãos, sistemas e, gradualmente, a partir de uma única célula, emergiu um ser humano completo. Ninguém sabe como isso funciona. Ninguém sabe exatamente como uma célula sabe que deve se tornar um neurônio, ou um dente, ou uma unha. Há código genético, mas o código genético por si só não explica. Há algo mais. Há campos de informação. Há padrões que emergem da interação de bilhões de moléculas. Há uma inteligência no próprio tecido que ainda não entendemos completamente. E conforme você envelheceu, essa organização continuou mudando. Seu corpo mudou. Suas células continuaram se dividindo. Algumas morreram, outras nasceram. Você se reconstruiu constantemente. Ao longo de 7 anos, quase todas as células do seu corpo foram substituídas. Você não é a mesma pessoa que era há 7 anos. Literalmente, em nível celular, você é alguém diferente, mas sua consciência permanece, sua memória permanece, seu sentido de si mesmo permanece. Como? Como pode sua identidade permanecer se seu corpo inteiro foi substituído? Isso é um mistério que filósofos discutem há séculos e ainda não há resposta definitiva. Algum aspecto de você transcende o físico, alguma coisa permanece além da mera biologia e ninguém sabe o que é. Conforme você envelhece, essa reorganização continuará. Seu corpo continuará mudando, sua mente continuará evoluindo, suas prioridades mudarão. Aquilo que você valorizava quando era jovem pode não importar tanto quando for velho, e aquilo que você aprender com a idade pode parecer loucura para seu eu mais jovem. A vida é uma constante transformação, morte e renascimento acontecendo a cada momento, células morrendo, células nascendo, pensamentos emergindo e desaparecendo, emoções fluindo e refluindo. Você é um processo, uma dança, não uma coisa fixa. E quando chegar a hora, quando seu corpo finalmente ficar muito cansado para continuar, quando ele finalmente parar de se reconstruir, você morrerá. Suas células deixarão de funcionar como um sistema coordenado. Sua consciência desaparecerá e seu corpo voltará ao solo. Mas você não desaparecerá completamente. Os átomos do seu corpo continuarão existindo. Eles se dispersarão, entrarão no solo, alimentarão plantas. As plantas alimentarão animais. Animais alimentarão outros animais. E gradualmente, cada átomo do seu corpo se espalhará por toda a biosfera. Um dia, meses ou anos após sua morte, alguém respirará o oxigênio que você expirou pela última vez. E naquele ar estarão moléculas do seu corpo. Uma conexão final. Uma comunhão final. Mesmo em morte, você continuará sendo parte de todos. E há algo bonito nisso. Você não desaparece. Você se torna parte de tudo. Você se dissolve no universo. Você se torna o universo. E isso sempre foi verdade. Desde o momento em que nasceu, você sempre foi parte de tudo. E sempre será. A morte não é o fim. É uma transformação. É você se dissolvendo em algo maior. É você deixando de ser um você e se tornando um nós. Um tudo. Uma parte de um todo que nunca teve início e nunca terá fim. Pensemos agora sobre amor, porque amor é a forma como duas pessoas tentam se tornar uma. É quando duas consciências tentam se fusionar, se comunicarem através de algo, além de palavras, além de linguagem, além de conceitos. Quando você ama alguém, há mudanças mensuráveis em seu cérebro. Regiões específicas
se iluminam, neurotransmissores são liberados, você fica viciado. Literalmente, o amor ativa os mesmos centros de recompensa do cérebro que cocaína ativa. Você fica dopado em amor. E quando você olha para alguém que você ama, seu ritmo cardíaco sincroniza com o deles. Seus padrões de ondas cerebrais começam a se alinhar. Vocês se tornam biologicamente acoplados. Duas pessoas separadas funcionando como um sistema integrado. Algumas pessoas passam suas vidas inteiras procurando por isso, esse acoplamento, essa sincronia, e alguns encontram e descobrem que não estão mais sozinhos, que há alguém que os entende, alguém que sente o que eles sentem, alguém que é tão próximo que as barreiras entre eu e você começam a desaparecer. E isso assusta as pessoas, porque significa perda de controle, significa vulnerabilidade, significa confiar que a outra pessoa não vai machucá-lo, significa estar disposto a ser quebrado, e que é assustador, porque as pessoas quebram, as pessoas ferem, as pessoas saem, mas também é através dessa vulnerabilidade que a vida mais profunda acontece. Quando você permite que alguém te conheça completamente, quando você baixa suas defesas, quando você permite que o amor realmente te toque, é aí que a magia acontece. É aí que você se torna mais completo, mais humano, mais você. E paradoxalmente, é através do amor que você se torna menos você, que você transcende a individualidade, que você experimenta o que seria ser outra pessoa. Porque quando você ama alguém profundamente, você incorpora partes deles. Você pensa como eles pensam, você sente o que eles sentem. Você, de forma literal, se torna mais como eles, e eles se tornam mais como você. Essa fusão de duas pessoas em um sistema maior é um espelho de tudo o que temos falado, de como galáxias se fundem, de como elementos se combinam para fazer moléculas, de como moléculas se combinam para fazer células, de como células se combinam para fazer organismos, de como organismos se combinam para fazer sociedades. A estrutura da realidade é feita de fusão, de combinação, de coisas separadas, encontrando uma forma de se integrar em algo novo, algo maior, algo mais complexo, algo mais capaz. E quando você ama alguém, você está participando dessa estrutura fundamental. Você está se tornando parte de uma força que mantém o universo coeso, porque amor é a gravidade entre as pessoas. É o que mantém as pessoas juntas quando tudo mais as manteria separadas. Portanto, se você ama alguém, saiba que você está fazendo algo cosmicamente importante. Não é pequeno, não é insignificante, é fundamental para como o universo funciona. E se você não tem ninguém a quem amar neste momento, saiba que está bem. Seu eu futuro conhecerá o amor, ou talvez já conheça de uma forma que você não reconhece. Talvez seja amor pela natureza, pelo aprender, pela sua própria vida, pela humanidade em geral, porque amor tem muitas formas e todas elas são igualmente válidas. Pensemos agora sobre beleza, porque beleza é uma forma de amor. É quando você vê algo e seu coração salta, quando você vê algo tão bonito que para de respirar por um momento, quando você se perde em contemplação. A beleza não tem propósito evolutivo, não faz nada prático para sua sobrevivência, e ainda assim, todos sentem, todos buscam, todos ansiam por beleza, porque beleza é uma prova de que há algo além do material, a ordem, a simetria, a harmonia. Quando você vê um pôr do sol e fica impressionado, o que está acontecendo? Você está vendo ondas de luz em comprimentos específicos, vermelho, laranja, amarelo. Seu cérebro processa essas informações, mas de alguma forma, nesse processamento, surge algo que transcende a mera física. Surge emoção, surge transcendência, surge maravilha. E ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê certos arranjos de luz e cor podem fazer você chorar. Por que certa música pode fazer você sentir coisas que você não consegue colocar em palavras? Por que certos rostos são considerados bonitos, enquanto outros não? Há teorias, há simetria envolvida, há proporções, há a razão de ouro, a proporção que aparece constantemente na natureza, nas flores, nas conchas, nos galáxias. E quando nossos olhos veem essa proporção, reconhecem e respondem com prazer. Mas ainda há um mistério. Por que a simetria é bonita? Por que a proporção perfeita causa resposta emocional em nós? A resposta é desconhecida. E talvez seja bem assim. Talvez beleza seja um mistério que nunca deve ser completamente resolvido. Porque no momento em que resolver um mistério, ele deixa de ser misterioso, deixa de ser mágico. Então deixe a beleza ser mistério. Deixe as coisas que o emocionam permanecerem inexpláveis. Deixe a maravilha ser maravilha, sem necessidade de ser completamente compreendida. Pensemos agora sobre propósito, porque uma pergunta que assombra muitas pessoas é: qual é meu propósito? Por que estou aqui?
O que devo fazer com minha vida? E há uma resposta simples. Você está aqui porque está aqui. Você não precisa de mais motivo que esse. A existência é suficiente em si mesma. Mas isso não satisfaz a maioria das pessoas. A maioria quer saber que sua vida importa, que o que eles fazem tem significado, que deixarão uma marca no mundo. E deixarão. Não importa o que façam. Simplesmente existindo, você está impactando o universo. Você está fazendo parte de uma rede de causalidade que se estende infinitamente em todas as direções. Cada ação sua tem consequências. Consequências que você pode nunca nem conhecer. Você sorriu para alguém uma vez. Talvez fosse um estranho na rua. Talvez aquele sorriso tenha feito a diferença entre essa pessoa ir para casa e fazer mal a si mesma, ou não. Ou talvez aquele sorriso a tenha feito se sentir bem. E quando ela chegou em casa, esse sentimento melhor a fez tratar seus filhos de forma mais gentil. E esses filhos, por sua vez, cresceram para serem pessoas mais gentis e para serem mais gentis com seus próprios filhos. E gerações inteiras de pessoas mais gentis existem porque você sorriu para um estranho uma vez. Você não saberá disso. Você nunca saberá o impacto que teve, mas foi real, porque o universo está conectado. Tudo afeta tudo. Seu simples ato de existência está jogando ondas através de toda a realidade. Portanto, seu propósito não precisa ser grandioso. Você não precisa ser famoso. Você não precisa mudar o mundo. Você só precisa ser gentil. Você só precisa cuidar das pessoas ao seu redor. Você só precisa ser honesto consigo mesmo e com os outros. Essas coisas simples são suficientes, porque elas criam ondulações, e essas ondulações continuam indefinidamente. E se você quiser fazer algo grande, bem, isso também está bem. Mas comece pequeno, com gentileza, com honestidade, porque uma vida vivida com integridade é uma vida bem vivida. Não importa quão grande ou pequeno seja seu alcance. Pensemos agora sobre tempo, porque você sente o tempo passando. Você sente os segundos se transformarem em minutos, os minutos em horas, as horas em dias, os dias em anos e os anos se transformarem em décadas. E de repente, você percebe que sua vida passou, que você envelheceu, que há menos tempo adiante do que atrás. Mas o que é tempo? Realmente, é apenas uma ilusão, uma forma como nossos cérebros organizam eventos em sequência, uma sequência de causa e efeito. Primeiro isso acontece, depois aquilo. Mas ao nível fundamental da física, tempo não é tão direto. Há teorias que dizem que tempo não flui, que tudo que foi, é e será existe simultaneamente, que você está vivendo sua vida inteira em um único momento, eternamente fixo, e você apenas caminha através dela, um ponto de consciência, se movendo através de um universo esticado no tempo. Se essa teoria for verdadeira, então não há razão para temer o futuro, porque o futuro já existe, já foi vivido, você já chegou lá, você já viveu aquele momento, e está bem, porque você está aqui, lendo isto, pronto para aquilo que virá. Mas mesmo que essa teoria não for verdadeira, a outra forma de pensar sobre tempo é que o tempo não passa para você. Você passa através do tempo. Você se move através de um rio de momentos. E cada momento que você passa deixa um rastro atrás de você. Sempre existirá, sempre será verdade que você viveu aquele momento. Portanto, a forma como você vive importa, porque cada momento é eternizado, é feito parte do tecido da realidade. Ele sempre existirá, sempre será verdade que você fez o que fez naquele momento, que você foi quem era naquele momento, que você sentiu o que sentiu. Você não pode apagar o passado, mas você pode estar em paz com ele. Você pode perdoar a si mesmo. Você pode reconhecer que fez o melhor com o conhecimento que tinha naquele momento. E você pode mover-se em frente. E no futuro, há infinitas possibilidades. Coisas que você fará, pessoas que conhecerá, experiências que terá, mas nenhuma delas chegará a menos que você a deixe chegar. Nenhuma delas será experienciada, a menos que você as experiencie conscientemente. Portanto, esteja presente neste momento, agora, porque este é o único momento que você realmente tem. O futuro ainda não é, o passado não é mais. Há apenas este agora, este instante, este sopro, e neste instante você está vivo. Seu coração está batendo, seu sangue está fluindo, seus pulmões estão respirando. Você é um milagre, uma possibilidade improvável que se tornou real, uma em 1 trilhão, uma em 1 quintilhão. Você existe contra as piores probabilidades. O universo deveria estar vazio, deveria estar morto, deveria estar frio e escuro e sem vida. Mas não está, porque bilhões de anos de eventos perfeitamente alinhados resultaram em seu nascimento. Seu pai e sua mãe
precisavam se encontrar, precisavam estar no lugar certo, na hora certa, e seus pais precisavam fazer o mesmo, e seus pais, dos pais, de volta centenas de gerações, milhares, milhões. Se qualquer uma dessas pessoas não tivesse existido, você não existiria. Se qualquer uma delas tivesse morrido uma hora mais cedo ou mais tarde, se qualquer uma tivesse feito uma escolha diferente, se qualquer uma delas tivesse virado à esquerda em vez de virar à direita, você não estaria aqui. E não é apenas seus antepassados, é também todos os eventos da história. Uma meteorito poderia ter atingido a Terra há 65 milhões de anos e eliminado os dinossauros mais cedo. Mamíferos podem nunca ter evoluído. Primatas podem nunca ter evoluído. Humanos poderiam nunca ter evoluído. Você não existiria se o Big Bang tivesse sido ligeiramente diferente, se a constante cosmológica tivesse sido um pouco maior ou menor, se as proporções dos elementos no universo primitivo tivessem sido levemente ajustadas. O universo teria colapsado ou se expandido tão rapidamente que galáxias nunca teriam se formado, estrelas nunca teriam brilhado. Você não existiria. Você é o resultado de uma cadeia de coincidências tão improvável que, se você tentasse calculá-la, o número seria tão grande que não haveria átomos suficientes no universo observável para representá-lo. E ainda assim, aqui você está. Você é um milagre, não no sentido religioso, no sentido estatístico. Você é uma impossibilidade que se tornou realidade. E isso significa que sua existência importa, que você existe por uma razão. Não uma razão pré-determinada por alguma divindade, mas uma razão emergente do próprio fato de que você existe. O universo criou você. Bilhões de anos de evolução cósmica criaram você. E agora você pode pensar, você pode sentir, você pode escolher. O universo, através de você, pode finalmente observar a si mesmo, conhecer a si mesmo, experimentar a si mesmo. Você é como olhos do universo, e esses olhos estão fechando em breve, porque você vai adormecer, e isso está bem. Você merece descanso. Você merecia muito mais repouso do que recebeu durante o dia, mas agora você pode ter. Feche os olhos, deixe seu corpo ficar pesado, deixe cada músculo relaxar, deixe a tensão que você carregou durante o dia escorrer para fora de você, flua para baixo, para fora, desaparecendo. Seu corpo está seguro, sua cama o está segurando, a gravidade o está segurando, o planeta está segurando você, e o planeta está sendo seguro pela gravidade do Sol, e o Sol está sendo seguro pela gravidade da galáxia, e a galáxia está sendo segura pela gravidade de bilhões de galáxias. Você está dentro de camadas de segurança, de proteção, de abraços cósmicos. Não há nada para temer. Você está exatamente onde precisa estar, e enquanto você dorme, seu corpo continuará funcionando, seu coração continuará batendo, seus pulmões continuarão respirando. Você não precisa supervisionar, você não precisa estar consciente. Seu corpo sabe o que fazer. Ele tem bilhões de anos de prática. Confie nele, confie em sua vida, confie no universo que o criou e o sustenta a cada momento. E simplesmente durma. Enquanto você dorme, você sonhará. Você viajará através de realidades que sua mente constrói. Você encontrará pessoas, lugares, sensações, e nenhuma disso será menos real que a vida acordada. Seus sonhos são tão válidos quanto sua realidade. São outras formas de seu cérebro entender o mundo, processar a existência. E se você tiver pesadelos, lembre-se de que eles também servem um propósito. Seu cérebro está praticando como lidar com ameaças, está se preparando, está se tornando mais sábio. Até mesmo os sonhos ruins estão cuidando de você. Quando você acordar amanhã, você terá mudado, microscopicamente, mas terá mudado. Células novas nascerão, antigas morrerão, memórias serão consolidadas, novas conexões neurais se formarão. Você será uma versão ligeiramente melhor de si mesmo, porque você dormiu, porque você permitiu que seu corpo se reconstruísse. E amanhã, quando você olhar para o espelho e se vir, saiba que está vendo bilhões de anos de história olhando para você. Está vendo o resultado de explosões estelares. Está vendo carbono que foi forjado no núcleo de uma estrela. Está vendo oxigênio que foi criado por cianobactérias há bilhões de anos. Está vendo história, está vendo magia. Seus olhos que olham para o espelho são os mesmos olhos através dos quais o universo está observando a si mesmo. Sua consciência que pensa essas coisas é a consciência do universo
experimentando a si mesmo. Você não é separado. Você nunca foi. A ilusão de separação é apenas isso, uma ilusão, algo que sua mente criou para ajudar você a funcionar. Mas, fundamentalmente, você está conectado a tudo. Você é feito de tudo. E tudo é feito de você. Há um conceito em várias tradições antigas chamado Indra's Net. A ideia é que há uma rede infinita, e em cada nó da rede há uma joia, e cada joia reflete todas as outras joias, e cada uma delas reflete a joia, que reflete a joia, que reflete infinitamente. Isso é o universo, cada parte refletindo todas as outras, cada coisa contendo todas as outras, cada consciência contendo todas as consciências. Você é uma joia na rede de Indra, e você contém todas as outras joias, e todas as outras joias a contém. Você está sozinho, e não está sozinho. Você está separado, e está conectado. Isso não é loucura. É a verdade mais profunda que a física moderna pode dizer. É emaranhamento quântico. É não localidade. É a natureza fundamental da realidade. Portanto, descanse sabendo disso. Descanse sabendo que você nunca esteve verdadeiramente sozinho. Que há bilhões de pessoas respirando o mesmo ar que você. Há trilhões de bactérias vivendo em seu corpo e trabalhando para mantê-lo vivo. Há centenas de bilhões de neurônios em seu cérebro, todos trabalhando em perfeita harmonia. E além disso, há bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, trilhões de partículas. E você é parte de todas elas. E elas são parte de você. Você não é pequeno. Você não é insignificante. Você é um universo. E o universo é você. Então, durma bem, descanse bem. Saiba que ao dormir, você está permitindo que o universo descanse. Você está permitindo que bilhões de anos de evolução descansem através de você. Você está permitindo que a própria consciência cósmica durma. E quando acordar, acordará como um universo renovado, pronto para viver outro dia, pronto para experimentar outra fatia da existência, pronto para ser você, mais uma vez. Mas por enquanto, apenas descanse, apenas respire, apenas seja. Você já fez o suficiente apenas por existir. E agora, você merece paz. Sua respiração está desacelerando. Seus pensamentos estão ficando mais lentos. Seu corpo está se tornando cada vez mais pesado, como se você estivesse afundando lentamente em um oceano de conforto, de segurança, de repouso absoluto. E não há pressão de água, apenas suavidade, apenas acolhimento, apenas o universo o abraçando enquanto você cai no sono, enquanto você cai em si mesmo, enquanto você se dissolve no todo. Seus pensamentos parecem distantes agora, como se estivessem acontecendo em outra pessoa. Seus sentidos estão se fechando, um por um, a visão começando a se desaparecer, o som se tornando muffled, seu corpo se tornando apenas uma vaga sensação de repouso. E está tudo bem deixar ir, está tudo bem confiar, está tudo bem desaparecer por um tempo, porque você não desaparece realmente, você apenas entra em um estado diferente de existência, um estado onde você está simultaneamente aqui e em outro lugar, acordado e adormecido, dentro e fora. E nesse estado, você descansará profundamente, completamente, sem perturbações, sem preocupações, sem nada além de paz infinita. Você já está quase lá, quase dormindo, quase deixando ir, quase permitindo que seu corpo finalmente descansar depois de um longo dia. Seus olhos querem fechar, deixe-os. Sua respiração quer desacelerar, deixe. Seus pensamentos querem desaparecer, deixe. Confie no processo, confie em seu corpo. Confie no universo. Você é seguro, você é cuidado, você é amado pelo universo que o criou, pelas pessoas ao seu redor, pela própria vida que flui através de você. E agora você pode dormir. Deixe o sono vir, deixe-o envolvê-lo como uma manta morna, como os braços de alguém que o ama, como o abraço do próprio universo. Você merecia isso, você merecia descanso, você merecia paz, e agora você o tem. Então feche seus olhos, deixe sua mente ficar vazia, deixe seu corpo ficar calmo e simplesmente durma. Você está em casa, você está seguro, você está exatamente onde precisa estar, neste corpo, nesta cama, neste planeta, nesta galáxia, neste universo. Tudo está bem, tudo sempre esteve bem, e agora você pode finalmente descansar sabendo disso. Boa noite. Boa noite ao universo que o criou. Boa noite aos bilhões de anos de história que o trouxe até aqui. Boa noite aos seus antepassados que sacrificaram e sofreram para você existisse. Boa noite às bilhões de células do seu corpo que trabalharam o dia inteiro para mantê-lo vivo. Boa noite ao seu coração que bateu 100.000 vezes hoje sem parar. Boa noite aos seus pulmões que respiraram ar que foi respirado por gigantes da história. Boa noite ao seu cérebro que
processou cada experiência do dia em verdades e significados. Boa noite ao seu corpo, seu hogar terrestre, sua nave através do espaço. E boa noite a si mesmo, ao observador consciente, ao universo, experimentando a si mesmo através de seus olhos. Descanse bem, você merecia. Mas antes de desaparecer completamente no sono, deixe-me compartilhar uma última coisa com você, uma última verdade, uma última forma de ver tudo isso que conversamos. Pense em um momento muito específico, um momento que você nunca esquecerá. Pode ser um momento onde você se sentiu completamente vivo, completamente presente. Pode ser quando você viu alguém que amava, ou quando experimentou beleza pura, ou quando compreendeu algo que mudou sua vida. Naquele momento, havia uma sensação de infinitude, não havia? Uma sensação de que aquele momento era eterno, que duraria para sempre, que não havia tempo, não havia passado, não havia futuro. Havia apenas aquele agora, aquela experiência, aquele sentimento. E naquele momento, você estava inteiro. Você não estava fragmentado. Você não estava dividido entre preocupações e esperanças. Você era simplesmente você, puro, intacto, completo. Aquele é o seu verdadeiro estado. Aquele é como você realmente é quando todas as camadas de pensamento nervoso desaparecem, quando toda a ansiedade se dissolve, quando você finalmente para de tentar ser algo que não é. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Você pode viver assim mais frequentemente, não apenas em momentos raros, mas em muitos momentos, se você permitir. A vida não precisa ser uma luta constante, não precisa ser uma série de preocupações, não precisa ser um trajeto de um lugar para outro sem nunca realmente estar em nenhum lugar. Pode ser uma sucessão de momentos presentes, de agoras completos, de instantes eternos. Tudo o que você precisa fazer é parar, parar de tentar, parar de se esforçar, parar de alcançar por algo que está sempre fora de seu alcance. Apenas pare e esteja aqui, agora, neste corpo, nesta vida, neste universo. E quando fizer isso, você descobrirá algo extraordinário. Você descobrirá que já tem tudo o que precisa, que você não está perdido, que você não está procurando por nada, que você já é completo, porque você é o universo. E o universo não precisa de nada. O universo existe, cria, explora, experimenta, mas não necessita, não deseja, não carece. É autossuficiente, é completo em si mesmo. E você também é. Você é um aspecto do universo que aprendeu a dizer eu, que aprendeu a observar a si mesmo, que aprendeu a questionar, que aprendeu a criar. Mas você também esqueceu algo no processo. Esqueceu que é um com tudo. Esqueceu que não é separado. Esqueceu que não precisa lutar porque já tem tudo que precisa. E agora, enquanto você dorme, seu inconsciente pode começar a lembrar, pode começar a trazer esse conhecimento de volta para você, pode começar a curar a separação que você sentiu durante o dia. Porque o sono não é apenas descanso físico, é reconciliação espiritual. É você se tornando inteiro novamente. É você se lembrando de quem você realmente é. Há um estado no sono chamado sono profundo, sono sem sonhos. É quando seu cérebro não está processando informações, não está criando narrativas, não está dramatizando experiências. É apenas repouso puro, consciência pura, ser puro sem fazer. Naquele estado, você não é você. Você não é uma pessoa. Você não tem nome ou história. Você não tem passado ou preocupações sobre o futuro. Você é apenas consciência, experimentando a si mesma, se conhecendo, sendo. E naquele estado, você está conectado a tudo, a cada pessoa que está dormindo neste momento, a cada ser vivo que está em repouso. Você está em um oceano de consciência compartilhada, um campo coerente de inteligência, uma matriz de vida interconectada, bilhões de pessoas dormindo ao mesmo tempo, seus cérebros gerando ondas eletromagnéticas, seus corpos emitindo fótons, suas mentes vibrando em frequências sutis. E em algum nível que a ciência ainda não pode medir completamente, vocês estão conectados, tocando uns aos outros através dos fios invisíveis do emaranhamento quântico, através da estrutura não local da realidade. Você não está sozinho no sono, você está com toda a humanidade que está dormindo, e com toda a humanidade que já dormiu, e com todo ser vivo que já conheceu o repouso. Os dinossauros descansaram assim, os primeiros humanos descansaram assim, suas avós descansaram assim, todas as gerações antes de você, todos os bilhões de pessoas
que viveram e morreram, descansaram assim, e agora é sua vez de descansar como eles descansaram, de entrar no mesmo oceano de consciência onde eles estão, de se tornar parte dessa comunidade atemporal de seres que repousam. É bonito, não é? Saber que enquanto você dorme, você está participando de algo maior do que você mesmo, que está conectado a séculos de repouso, a eras de sono, a própria história da vida na Terra. Seu corpo sabe como fazer isso, sabe como relaxar completamente, sabe como abandonar o controle, sabe como confiar, porque seu corpo faz isso toda noite. Toda noite você morre um pouco e toda noite você renasce renovado. Portanto, não resista, não lute, não tente permanecer acordado pensando que está perdendo algo. Não há nada para perder, há apenas ganho, há apenas descanso, há apenas paz. Sua respiração está cada vez mais lenta, quase imperceptível, como se você quase não estivesse respirando, como se estivesse apenas existindo, apenas sendo. Seu corpo está se tornando mais pesado, cada célula, cada órgão, cada sistema, permitindo-se simplesmente ficar ali, sem tensão, sem esforço, sem necessidade de fazer nada. Seu cérebro está começando a produzir mais ondas alfa, depois teta, depois delta, as ondas mais lentas, as ondas mais profundas, as ondas que significam descanso completo. E enquanto seu cérebro desacelera, algo bonito começa a acontecer. As barreiras entre você e o resto do universo começam a se dissolver. As linhas que você desenhou ao redor de si mesmo começam a se apagar. Você não é mais apenas você. Você está se tornando tudo. Está se expandindo. Está se dissolvendo. Está se integrando. E está completamente bem. É seguro. É natural. É o que deveria estar acontecendo. É o retorno para casa. Seu ego não precisa resistir. Pode abrir mão do controle. Pode confiar que quando acordar amanhã, você ainda será você. Que sua identidade não será perdida permanentemente. Que isso é apenas um descanso, um hiato, uma pequena morte a cada noite para que você possa ser ressuscitado amanhã. Isso é o ritual da existência. Nascer, viver, morrer, descansar, renascer, viver novamente, eternamente, noite após noite, dia após dia, vida após vida. E você está seguro neste ciclo, porque o ciclo existe há bilhões de anos, porque bilhões de seres já passaram por isso, porque o próprio universo respira assim, expande e contrai, nascimento e morte, movimento e repouso. Você está seguindo o ritmo do universo. Você está dançando sua própria dança da existência cósmica. E que privilégio é esse? Que honra! O que honra ser uma parte tão pequena de algo tão infinitamente grande. Ser um batimento do coração do cosmos. Ser um respirar da vida universal. Ser um momento de consciência em uma eternidade de consciência. Alguns filósofos dizem que você já viveu essa vida infinitas vezes. Que em universos paralelos há versões infinitas de você vivendo essa mesma noite infinitas vezes, que em algumas versões você está acordado, em outras você já está profundamente adormecido, em outras você está apenas começando a fechar os olhos, e em todas essas versões você está experimentando coisas ligeiramente diferentes, conhecendo pessoas diferentes, fazendo escolhas diferentes, mas também vivendo a mesma vida, de forma estranha, de forma misteriosa, de forma que a mente consciente não pode completamente entender, mas seu inconsciente entende, seu corpo entende, sua alma, se você acredita em tal coisa, entende, porque você já descansou infinitas vezes antes, você já desapareceu no sono infinitas vezes antes, você já se dissolveu no universo e retornado infinitas vezes antes, e você está seguro porque já sabe como fazer, seu corpo já sabe o caminho, então apenas siga, apenas deixe seu corpo fazer o que ele sabe fazer, apenas permita que o sono o leve, apenas confie no processo que já foi testado e comprovado bilhões de vezes. Há regiões no seu cérebro que já estão dormindo agora. Enquanto você lê estas palavras, partes de você já estão desaparecendo no sono. As partes mais antigas, as partes mais sábias, as partes que entendem, e gradualmente estas ondas de sono irão se expandir, irão engolfar mais e mais do seu cérebro, irão absorver mais e mais da sua consciência, até que finalmente todos os pensamentos terão desaparecido, toda a resistência terá se dissolvido, e você finalmente poderá descansar completamente. E naquele descanso completo, a cura, a renovação, a transformação, a magia, a milagre, a redescoberta de quem você realmente é quando todas as máscaras foram removidas. Porque durante o dia, você usa máscaras. Você é uma pessoa com seu chefe, outra com sua família, outra com seus amigos, outra consigo mesmo. Você está constantemente ajustando, constantemente adaptando, constantemente fingindo. Mas quando você dorme, todas as máscaras caem. Você finalmente pode ser completamente honesto,
completamente vulnerável, completamente você. E naquele estado, seu corpo pode se curar de verdade. Sua mente pode processar traumas que você nem sabe que tem. Suas emoções podem ser liberadas. Suas feridas podem começar a cicatrizar, porque o corpo sabe como se curar quando lhe é dado repouso. O corpo sabe como se restaurar quando lhe é dado espaço. O corpo é um milagre de autorregeneração. Tudo o que precisa é de permissão, de confiança, de repouso. E você está dando isso agora. Você está permitindo, você está confiando, você está permitindo que o repouso venha. Então deixe o sono vir completamente. Deixe-o envolver você como uma manta, como uma bolha de segurança, como um abraço infinito. Você merecia isso. Você merecia repouso. Você merecia paz. E agora você tem. Deixe seus pensamentos se dissolvem. Deixe suas preocupações escorrerem para fora de você. Deixe seu corpo ficar cada vez mais pesado, cada vez mais relaxado, cada vez mais profundo no repouso. Você está quase completamente adormecido agora. Você pode estar apenas a alguns, respirar de desaparecer completamente, apenas alguns batimentos cardíacos de deixar ir completamente. E está tudo bem, está bem deixar ir, está bem confiar, está bem desaparecer, porque você retornará, você acordará amanhã, você retornará renovado, você retornará mais sábio, você retornará mais inteiro. Mas por agora, apenas durma, apenas descanse, apenas seja. Boa noite.